Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal Especial Ressaca das eleições 2014. Hoje a jornalista Shirley Marciano estará debatendo aqui com alguns cientistas políticos, mais propriamente o Valdir Martins, para fazer uma análise nua e crua dos votos e da urna aqui em São José dos Campos, que é que muda na configuração política do Vale do Paraíba e também do interior de São Paulo. Então, já vamos debater voto a voto o que é que aconteceu e o que poderá acontecer aqui na cidade de São José dos Campos, aqui no Clique Jornal. Bom, a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDCT propõe. Esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal, com informativos relevantes à sociedade, releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal. Entrevistas, informações, opinião, música, cidadania, direito e denúncias também. Há algum tempo atrás, há mais propriamente uma década, o âncora de um jornal, ele depois de um evento como esse, de uma eleição geral, não tão geral, porque faltou aí apenas o prefeito e o vereador para se acoplar a esta configuração política de hoje no Brasil. Mas a gente chegaríamos no estúdio do rádio com a informação e seríamos os doutores, os donos da informação, os catedráticos da notícia. Hoje, com o alcance da internet, tudo que a gente vai passar para você, internauta, você já sabia, mas aqui com um talento especial, a visão da jornalista Shirley Marciano, que vive esse lado político. Ela faz análise nua e crua da situação política aqui de São José dos Campos. Shirley Marciano, hoje você é entrevistada. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Obrigada. É claro que eu não sou tudo isso, né? Paulinho é meu amigo, né? Mas suspeito, tudo bem, né? Muito suspeito, né? Mas, ó, Paulinho, você falou no comecinho aí de uma ressaca. Eu acho que tem gente, acho que tá todo mundo de ressaca. Todo mundo envolvido na política tá de ressaca. Uhum. Uns porque tá comemorando, aí tomou todas lá, foi pro abraço. E outros porque realmente a eleição não foi tão positiva assim para os seus candidatos, para os seus partidos, né? Aí a gente pode hoje analisar, por exemplo, que pro PT no estado de São Paulo não foi bom. O PT no estado de São Paulo, ele não conseguiu levar o candidato para o segundo turno. Ele perdeu o senador que tinha, que era o Suplicy, foi eleito o Partido dos Trabalhadores. Serra. Acabou encolhendo. Deputados federais pelo PT também, reduziu a bancada. Eu acho que eram 16, agora são 10. Perdeu 6 deputados. E ao contrário aconteceu com o PSDB, que passou a ter uma bancada de 16 e o PT ficou com seus 10. Né? Olha, o PT, o PMDB então encolheu, mas mantém também as maiores bancadas. O PSDB e o PSB acabou crescendo, não é? Então o PT, mesmo encolhendo, o PMDB continua com as maiores bancadas na Câmara e também no Senado. Isso, é que eu estou falando assim no estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo. Porque a gente elege deputado federal
pelo Estado, dos representantes pelo Estado. Então, a gente encolheu o número de bancada pelo Estado de São Paulo. Mas, no geral, o PT é a maior bancada federal. Mesmo encolhendo. E o PMDB também. E o PMDB vem em seguida. Olha, então, os partidos, eles perderam cadeira nas duas casas em relação ao total de eleitos de 2010, que agora está fazendo 4 anos de mandato. Também sobre a bancada atual, mostra que, finalizada a apuração, Shirley, em todo o país, o PSDB perdeu cadeiras no Senado, mas ocupará mais vagas na Câmara Federal. Como é que fica a governabilidade, né? Então, é que dá um equilíbrio. A gente nunca pode dizer assim, o ideal é que um partido tenha maioria, etc. Você, na verdade, quando você tem um equilíbrio, ele equilibra as forças para negociação, né? Então, quando tem uma hegemonia, como está acontecendo no estado de São Paulo, porque o Alckmin não só, ele elegeu bastante deputado estadual também, eu não tenho os números aqui, não peguei ainda, né? Mas ele está com o senador de São Paulo, ele ganhou com 57% dos votos. O José Serra. O Alckmin. O senador, sim. O senador também. José Serra ganhou com 57%, praticamente, não foi? O José Serra, tem que olhar aqui na lista. Vamos ver, o José Serra, ele teve 58. Olha só. 49%. 49%. Foi a votação. Ô Shirley, mas olha, o partido que está fazendo o diferencial e que fez nas eleições foi o PSB. Cresceu no Senado, manteve a bancada eleita em 2012, mas como há alterações nas bancadas durante a legislatura, a sigla acabou ganhando cadeiras, se levado em conta as que tinha atualmente. O número de partidos com representação na Câmara passou de 22 para 28 deputados federais eleitos. Muito expressivo, hein, Paulinho? Mas isso aí certamente foi por conta da candidatura da Marina, né? Da Marina. Que acabou influenciando. Porque as pessoas não sabem, mas tem tudo a ver, né? Quando o presidente tem uma votação alta, automaticamente ele reflete para as outras candidaturas. Até mesmo as proporcionais, que são os deputados, né? Então tem muita influência. Aqui, por exemplo, em São José dos Campos, o pessoal estava fazendo pesquisa, o pessoal do PT, os outros partidos certamente também estavam fazendo pesquisa. A Amélia estava com o indicativo de que ela ganharia na casca. Ganharia, mas sairia eleita de São José. Sairia eleita de São José. Mas nos últimos dias, o PSDB deu uma melhora, né? Ele realmente deu uma revitalizada e com isso, obviamente, influenciou na eleição aqui de São José dos Campos. Assim, a gente esperava que a Amélia fosse um estrondo pelo tipo da campanha que ela fez. Mas ela tinha pesquisa, o pessoal do PT tinha pesquisa, e achava que ela ia, assim, levar, só que não assim com uma vitória tão grande, né? Então, a derrota dela foi também decorrência dessa sobrevida do PSDB. Agora, aqui em São José dos Campos, especificamente, virou o jogo completamente. Um jogo que estava, vamos dizer, 1-0, agora ficou 2-1. Ou 2-1. Eu acho que está 1-1, né? Está 1-1? Porque eu acho assim, né? Se a gente for fazer uma análise municipal, o Eduardo Cury, ele perdeu a eleição. Não é que ele perdeu a eleição, o candidato a sucessor dele perdeu a eleição por causa de uma derrota dele, porque ele fez um governo que não satisfez a população de São José. O pessoal gostava do Emanuel, tanto que ele jogou um peso danado para tentar se parecer com o Emanuel, só que na verdade cada um é cada um, né? E ele não convenceu e ele perdeu, o Blanco perdeu por causa do governo Cury. Agora, um detalhe. Aí o Carlinhos teve oportunidade. E, infelizmente, o modelo de governo que ele imprimiu ainda não convenceu. A eleição está mostrando isso. Agora detalhe, Shirley. O PT, o poder em São José dos Campos, perdeu na prefeitura e perdeu também na Câmara. Na Câmara, a presidente da Câmara, a Amélia Naomi, não foi eleita. Mas poderá ainda, já que estamos em segundo turno, com a presidente Dilma
sendo reeleita, e ela já foi reeleita no segundo turno na eleição passada. O Lula também foi eleito 2 vezes no segundo turno. Talvez seja essa a sina do Partido dos Trabalhadores. Agora, se a presidente Dilma confirmar a preferência do eleitorado, porque hoje ela está com 8 milhões de votos na frente do segundo colocado, do Aécio Neves. Se ela for eleita, vai mudar, claro, o seu ministério, a reforma ministerial. Ela não poderá ocupar alguns deputados federais nos ministérios e com isso abrir uma chance para a Amélia Naomi, já que ela é a terceira suplente da Câmara Federal? Sempre há chance, né? Geralmente vai até o segundo suplente, mas nunca descartava a possibilidade da pessoa, dela chamar mais. Ela teria que chamar 2, né? 2 não, 3. Ela teria que chamar 3 para a Amélia poder entrar, no caso. Bom, mas a Amélia bem que poderia ocupar também uma vaga na secretaria, no ministério. Poderia, né? Política de mulheres. Eu não sei qual que é a relação dela ser estreita, né? Se de fato for uma relação estreita, é lógico que ela tem essa chance sim, né? Bom, olha, a composição no Senado, nós falamos da composição na Câmara Federal, que passou de 22 para 28. E a composição no Senado da República ainda pode sofrer alterações, já que tem senadores que estão na disputa de segundo turno, né, em governo dos estados, os senadores eleitos. Então, veja, o Partido dos Trabalhadores tinha 88 e agora passou a ter 70 deputados na Câmara Federal, perdeu 18. O PMDB tinha 79, passou a ter 66, perdeu 13. O PSDB tinha 53 e ganhou 1, passou a ter 54. Então, eu vou pegar um outro... Você vê que os outros que teve perdas do PMDB, teve perdas do PT, e o PSDB subiu 1, quer dizer, tecnicamente ficou na mesma. Então, os partidos menores, eles tiveram um crescimento, né? Bom, então, o PSD, que é do candidato ao Senado, Gilberto Kassab, tem 37 deputados. Quer dizer, o PSD ele vai governar com quem? Vai trabalhar com o PT, com o PMDB, vai se juntar com o PSDB, passa para mais de 90 deputados. Fica uma bancadona. Quer dizer, o PSD é o partido da vez no Congresso Nacional. O PMDB sempre foi, né? Continua sendo super poderoso ali, além do PT, que já é bancada ligada a Dilma Rousseff, né? Mas o PSD passa a entrar fazer parte do jogo e com certeza muda, com essa mudança de configuração lá, a negociação muda, né? Porque o governo passa a ceder outros interesses. Bom, depois do PSD, o PP tinha 41 e perdeu 5, passou a ter 34 deputados. O PR perdeu 7, de 41 passou a ter 34 deputados. E o PSB cresceu. Não cresceu. O PSB manteve o número, era 34, continuou 34. Quer dizer, o PSB... Era esperado que aumentasse a bancada, né? Podia ter aumentado. Então, não mudou nada o fato... dois fatos relevantes dentro do PSB. A morte, o desastre do Eduardo Campos e a ascensão da Marina Silva. Não aconteceu nada no meio político. Continuou com 34 deputados. É impressionante até, porque na verdade deveria ter crescido, porque como a gente estava falando no início, sempre os presidentes, os governadores, os candidatos, eles influenciam na votação dos deputados. As pessoas, elas pegam aquele mesmo santinho lá
e votam. As pessoas procuram na rua lá aquele papelzinho lá e votam a chapa completa. Bom, daqui a pouco a participação hoje do cientista político, analista político aqui de São José dos Campos, o Valdir Martins, o Maon, ele vem trazer a sua análise. Que é uma análise mais social, né? Mais que ele social. está inserido nos movimentos sociais. Exatamente. Da cidade. Então, um instante só, um breve intervalo e o Valdir Martins, hoje nosso analista político, junto com a jornalista Shirley Marciano, aqui no Clique Jornal. Ou, como diria o nosso querido Tonhão, o nosso Clique Jornal. Um abraço e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, a rádio que é mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário, o diretor de comunicação Gino Genaro e a redação é da jornalista a Shirley Marciano, é claro, com a apresentação aqui do Paulo Silva. Nesse momento, o Valdir Martins, analista político aqui no jornal, no Clique Jornal, para ver aonde foi que bateu esse vento na política de São José dos Campos. Valdir Martins, tudo bem? Tudo bem, Paulinho, tudo bem a todos aqui, a Shirley, né? Eduardo, né? Então, prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. O Valdir Martins, permita-me chamá-lo assim, até por questão da análise que você vai apresentar aqui nos microfones da Rádio CT. Você é focado no campo social, você é da rua, você está com a massa. E de repente nós temos aqui em São José dos Campos algumas candidaturas de povão, como é o caso da esquerda de São José, mais propriamente da Amélia Naomi,
que é presidente da Câmara, esposa do prefeito Carlinhos de Almeida. Temos aqui o Marco Aurélio em Jacareí, que acabou de conquistar, junto com o prefeito Hamilton Mota, uma indústria automobilística para o município. Nós tivemos a semana passada aqui entrevistando o Vini Trash, mostrando que a cultura cinematográfica na cidade de Jacareí é coisa grandiosa e feita por gente do povo. Aqui em São José, o vice-prefeito é médico, ele é o rei da cirurgia, do transplante e tal. O que é que aconteceu que não pegou a simpatia do povo nessas eleições? Então, veja bem o que acontece aqui. A gente que está andando para essa cidade, não São José dos Campos, mas em várias cidades da região, o que houve foi uma onda muito grande, Paulinho, da imprensa da televisão, né? E 2 ou 3 emissoras de televisão, que dizia que as pessoas tinham que mudar de qualquer jeito, né? Então, estão dizendo que tem que mudar de qualquer jeito. Então, essa onda é que bateu no povo, né? Em São José dos Campos, a gente teve a questão aqui inicial, que foi a questão que pegou muito, foi a questão do kit escolar. Isso aí tirou o voto pra caramba da Amélia. Todo mundo sabe disso, que tirou o voto. Eu fui pra rua, e nos primeiros momentos da campanha da Amélia, isso estava pegando bastante, né? E quando você vê, né, as pessoas querendo mudança, sabe? E não tinha para onde mudar. Se quer mudança, os candidatos são os mesmos. Se você pegar esse ano, tinha os mesmos candidatos, as mesmas caras. Era o Toninho, era o Alexandre, o Valdir Avarenga, é os mesmos, o Lino Bispo. Então, qual mudança que tinha em São José dos Campos? A única diferença é que tirou a Amélia, tirou o Carlinhos e colocou a Amélia, mas não tinha mudança. Uma mudança consensual não tinha essa mudança. E a Amélia, ela não é o erro dela. O que aconteceu foi a questão do kit escolar que pegou mesmo, certo? Então tem um responsável. Tem um responsável, porque é o seguinte, a imprensa, o jornal local, ele fez uma varredura nessa questão, certo? Isso influi muito a opinião pública, né? Então, mas essa de influir a opinião pública mostrou, então, um amadurecimento do eleitor de São José dos Campos, que está lendo mais, está se informando mais. Por um lado, eles estão se informando mais, com certeza se informando mais, mas por outro lado também isso não só em São José, como em todo o país, né? Existe uma massa que ela como diz aquela música do nosso amigo lá, uma vida de gado, né? Então o povo é marcado, eles vão pro lado que está mais forte. Você tem uma questão, por exemplo, do Marco Aurélio de Jacareí. Ele tinha condições de seus 80 a 100 mil votos. O que aconteceu? Quando começaram a falar que ele não ia ser eleito, e as pessoas também diziam, eu não vou votar para perder meu voto. Não é questão de ideologia política. 70% da população vota para não perder o voto. Então, por que eles iam votar no Marco Aurélio de Souza se sabia que ele né? Porque então eles vão votar. A mesma coisa aconteceu com Alexandre José da Cunha. A mesma coisa. A Shirley consegue levantar a votação do Alexandre ou foi 0 voto? Alexandre? O Alexandre da farmácia. Ah, tá. Porque o Marco Aurélio teve 42 mil votos, acredito. E quantos votos teve na eleição passada? Mais de 70 mil 80, votos. Acho que quase 80 mil votos, 70 mil votos. Então, 80 mil votos. Qual que é o problema do Marco Aurélio? Foi justamente isso aí. Então tinha pessoas fazendo... O partido do Alexandre é o PP, não é? PP. Partido Popular. Ele parece que teve 0 voto também. Alexandre da farmácia ou Alexandre José da Cunha. Agora, então não tem como não, Paulinho. Tá o mesmo caso do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, eu só consegui as votações dele que eu entrei em contato lá com Exatamente. No gabinete. Que não aparece. Aurélio não aparece. Mas e como é que se chegou a 47 mil do Marco Aurélio esse ano? É que o pessoal foi somando os votos que foi, né? Mas é assim que funciona. O pessoal vai... O que sobrar. O que sobrar. Entendeu? Os votos que sobraram. Isso. Aí você tem que ficar calculando. Então, o do Marco Aurélio, ele mesmo fez lá. Ele urna. Então, isso que aconteceu. Então, houve essa debandada da população. A gente via na rua o pessoal em São José dos Campos, principalmente, bastante revoltado com a questão aí. O que aconteceu. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que as pessoas, você diz que lê mais, mas a questão de ler... Não é questão de ler mais. As pessoas, eles ainda estão muito focados no que o povo fala, no que o povo diz, certo? Mesmo porque você viu quando Eduardo Campos morre, aí a Marina começa a subir, o pessoal começou emocionalmente a querer votar na Marina, certo? Aí começou porque alguém disse que a Marina ia ganhar, aí depois que
que o pessoal começou a cair na realidade, você pode ver que a Marina caiu muito. E se a eleição fosse aqui 15 dias, com certeza ela tinha muito menos votos. Daqui 15 dias não tinha quase voto nenhum. Porque ela voltou no patamar que era ela, certo? Então é isso que eu acho que aconteceu. Eu vendo na rua, nos primeiros dias de campanha, eu tinha de 10 a 15 pessoas que diziam que votaram na Marina. No último dia, esse aí caiu pela metade. Já não dizia mais que votaram na Marina, sabe? Mas só que os votos da Marina acabam transferindo automaticamente para o voto para o Aécio. Agora, será mesmo, hein? No primeiro turno, no segundo turno não vai acontecer isso. É isso que acontece. No primeiro turno acontece isso, no segundo turno não vai ser isso, né? Então, alguns aliados da Marina Silva estão defendendo apoio ao Aécio no segundo turno. Os aliados são uma coisa e o eleitor é outra? Com certeza, acho que não existe essa transferência de votos, a não ser que um cara é um guru em votos. Você pega o Lula, ele tinha condição de eleger um posse há 4 anos atrás, certo? Mas tem pessoas que não têm condição. A Marina não tem condição de transferir voto para ninguém. Eu conheço a Marina há muitos anos, né? Agora, uma definição de cima para baixo agora, porque é o seguinte, tanto faz de baixo para cima ou de cima para baixo. São 26 estados e mais o Distrito Federal no Brasil. E está exatamente ao contrário. E favorável pela matemática. 13, que é o número do PT. 13 estados já definiram o governador no primeiro turno. E 13 estados e mais o Distrito Federal está indo para o segundo turno. Não sei se você observou, a maioria dos locais que o PMDB é governo, o PT não sai candidato, certo? É que, como o Michel Temer é o candidato a vice, né? Eles fizeram as divisões aí, então tem lugar que o PT podia lançar candidato e jogar forte, ele lançou candidato só para empatar, para que o PSDB ganhasse, para o PMDB ganhasse. E tem local que o PT lançou candidato e o PMDB saiu assim com coadjuvante, só para dar uma orientada, para dar uma ajuda, certo? Então, na verdade, é o PT e o PMDB e o PCdoB, e do outro lado lá, o DEM, o PSDB, sabe? Então, essa análise que eu estou fazendo, certo? Agora, no Senado, que vai ser importante nesse novo mandato, dos 27 senadores eleitos este ano, 5 só são mulheres, Shirley. Isso está correspondendo 18,5% do total. É a Rose de Freitas, lá do PMDB do Espírito Santo, a Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, a Fátima, do PT do Rio Grande do Norte, Maria do Carmo, do DEM do Sergipe, e a Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins. O PMDB, que sempre foi um partido que se orgulhava de dizer o seguinte: sem PMDB não se governa. Agora a autoestima foi lá em cima. Quem que segura o PMDB agora? Inclusive com 18,5% de mulheres. Então, mas ainda acho pouco a quantidade de mulheres. Uhum. Acho que tinha que ter muito mais. Eu acho que os representantes políticos, eles tinham que verdadeiramente representar a sociedade. Eu acho que deveria ter muito mais negros eleitos, muito mais mulheres, muito mais jovens. Hoje a gente tem as câmaras, elas não representam verdadeiramente os interesses do povo, justamente por isso. Porque quem está lá defende empresário, ruralista, e quem está verdadeiramente defendendo o povo. Então são poucos. E as representações sociais também têm que ser consideradas. Por isso que a gente defende que tem uma reforma política, né? Eu acho que todo mundo tem que defender uma reforma política. Bom, Shirley, o Senado... Bom, a gente falou dos governos, são 13 que está indo para o segundo turno. Agora, o Valdir Martins, o Senado, ele ficou atípico. O PP tem 1 senador, o PR 1, o PSD tem 2 senadores, o PT apenas 2 senadores, o PTB também 2 senadores, e agora na casa dos 3 e dos 4 e dos 5, veja, PSB 3, DEM 3, PDT 4, PSDB 4 e o PMDB 5 senadores. E daí, qual a análise que vocês fazem? Não, eu acho que o PMDB ele sempre manteve essa questão da votação do senador. O PMDB sempre teve, né, com a grande maioria, não senador, deputado federal também, o PMDB sempre teve essa grande maioria, certo? A surpresa acho que foi o PT dessa vez, né, porque não a reeleição do Suplicy, acho que foi uma surpresa não só
para o estado de São Paulo, mas foi para todo o Brasil, né? Suplicy, ele é um... Já estava há 25 anos lá, se não me engano. 25 anos e é um cara que era dado como eleito, né? Mas acho que essa onda do Alckmin, da subida do Alckmin no estado de São Paulo, foi onde que acabou tirando a votação do Suplicy, né? Porque veja bem na questão de São Paulo, se o Serra não ganha agora, estava enterrado, né? Porque o Serra já tinha perdido tudo, né? Então o cara jogou todas as forças, né? Acho que o último suspiro, e foi isso que aconteceu, né? Aliás, dizem as más línguas que o Aécio, aqui no estado de São Paulo, está numa situação difícil, porque o Serra não queria que ele fosse eleito. É verdade. E o Serra, e o Alckmin. O Alckmin também não, porque o Alckmin tem pretensão de ser presidente da República. Mas, em contrapartida, diz que o Ronaldo Fenômeno queria muito, né? Então mudou tudo. Olha, eu gostaria de finalizar aqui com vocês os senadores. Segundo os dados, olha que interessante para vocês analisarem. Os registros feitos pelos próprios candidatos entregues ao Tribunal Regional Eleitoral, os senadores que venceram as eleições são, no geral, homens brancos com ensino superior completo, não há negros, não há índios, não há amarelos entre os eleitos. E a maioria é casado. E entre os 8 candidatos ao Senado que tentaram a reeleição, apenas 5 foram reeleitos. O Álvaro Dias, lá do Paraná, o Álvaro Dias do Paraná, do PSDB. Collor, de Alagoas, foi reeleito. Agora não se pode falar mais nada do Collor, foi reeleito senador da República. Chega que o povo não tem memória, né? Então, o Assir Gurgás, de Rondônia, Maria do Carmo, do DEM, e a Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins. E agora nós temos aí também o Romário, que foi eleito senador da República com 4 milhões. É o nosso Arnold Schwarzenegger, né? Exatamente. Então, e agora? Bom, eu gostaria que vocês pudessem analisar essa questão dos novos no Senado e de lá para cá, para que a gente descesse daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, com o Valdir Martins e a jornalista Shirley Marciano. Um instante só, aqui o Clique Jornal, que volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Bem,
Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Hoje, um dia após o day after, hoje é o dia seguinte às eleições, está todos um tanto quanto sem saber qual é o rumo que foi tomado nessas eleições. Conosco, analista político o Valdir Martins, o Marrom, e a jornalista Shirley Marciano. Marrom, a análise é nua e crua. A classe pobre, a classe rica vota no rico, a classe média vota na classe média e a classe pobre vota na classe rica. A classe média geralmente vota na classe média, a rica vota na rica, e o pobre são todos manipulados e acabam votando no rico. Por isso que você não consegue ver mulheres, negros e ser eleito. E eu acho que no Brasil inteiro não elegeu ninguém do movimento social. Foi eleito. Ninguém do movimento social. Ninguém consegue se eleger, né? Ninguém consegue se eleger. Mas por que o Brasil tem essa configuração do voto? Olha, Paulinho, você já viu alguém do movimento social num daqueles programas fantásticos que tem nas emissoras de televisão às 4 horas da tarde no domingo, dando seu depoimento? Não existe, porque é assim que é feito, né? A influência do popular é muito grande, porque o pessoal que está na rua, que está no movimento popular, eles conhecem de ponta a ponta, e o que eles falam vai ser referência. Então, é feito um cartel aí que não é deixado o pessoal falar nada. Entendeu? Mas nós temos aí, Shirley e Marrom, uma questão atípica de classe social. O Tiririca foi eleito com mais de 1 milhão de votos e ele é da classe pobre, ou era? Não, é um fenômeno. O Tiririca não é questão de ser classe rica ou classe pobre. O Tiririca é uma pessoa igual a Enéia, sabe? Que justifica um voto de revolta, e ele vem para a televisão fazendo uma propaganda, né, com espaço muito grande, né, de brincar e de fazer palhaçada, entendeu? Então, hoje as pessoas têm pão, né? E muita gente vive de circo, então o circo funciona nessa parte. Eu gostaria de passar aqui, e se vocês quiserem analisar, eu vou falar o nome dos deputados eleitos por São Paulo. E quem quiser pode comentar. Eleitos pelo Estado de São Paulo, deputado federal Celso Russomano, do PRB, Tiririca, do PR, pastor Marco Feliciano, do PSC, foi reeleito deputado federal, Bruno Covas, PSDB, Rodrigo Garcia, do DEM, Carlos Sampaio, PSDB, Duarte Nogueira, PSDB, Ricardo Trípoli, PSDB, Samuel Moreira, PSDB, Paulinho da Força, Solidariedade, Baleia Rossi, PSDB, Eduardo Cury, PSDB. São José dos Campos é uma classe média alta elegendo o Eduardo Cury? Olha, quem pode... Então, eu acho o seguinte, aqui a gente tem 2 termômetros, né? Primeiro, que o PSDB teve uma sobrevida no final da campanha presidencial, e o governador também influenciou, né? Mas nos últimos dias teve um crescimento, e isso influenciou na campanha aqui. Como eu tinha dito anteriormente, a Amélia, ela tinha pesquisa, ela estava fazendo pesquisa, né? O PT estava fazendo pesquisa, e estava apontando que seria uma disputa dura, mas que ela entraria. Aí, no final, acabou que ela não entrou. Mas por que foi duro e não foi tranquilo para ela? Porque, como o Marrom estava falando, teve algumas situações aqui que levou para uma... o kit escolar. O kit escolar e outras questões também, que é uma análise do povo de que não está legal a prefeitura, né? Não só o kit escolar eclodiu no momento da campanha, mas já vinha, pelo que a gente conversa com as pessoas não estão assim ainda... o governo PT ainda não atendeu às expectativas. Você crê nisso? E não seria a antipatia do governo do PT, o Marrom, o Valdir Martins, a antipatia que está na cidade em relação, que está o PT governando, mas tão de salto alto? Seria essa a análise? Tem gente de outros partidos que continua comandando a cidade? Então, na verdade, Paulinho, a verdade nua e crua é o seguinte. Em primeiro lugar, São José é uma cidade de classe média mesmo, certo? Isso é o primeiro momento. O segundo momento não é a questão do kit escolar, é a questão dos kits, né?
Os kits, né? O kit escolar. São vários kits e que tem problema, né? Se deu uma melhoradinha no transporte, deu uma melhoradinha em alguns locais, mas todos nós sabemos, né, que tem vários locais que tem que ser melhorado. A segunda coisa é a bancada, cara. Tem uma bancada que apoia o prefeito, mas na hora de fazer votação pediu voto para outros. Isso aí, todo mundo sabe isso aí. Né? Só quem não quer ver, certo? Tem vereadores que é o dono de São José dos Campos, tá com o prefeito, mas fez campanha contra, certo? Eu vi pessoas que é secretário do Carlinho fazendo campanha para o outro. Eu nunca vi isso na minha vida, certo? Então, democracia tudo bem. Agora, burrice tem limite, né? Eu acho que... Eu vou continuar aqui com mais alguns deputados. Então, tá aí, você parou no Eduardo Cury. Mais deputados federais eleitos por São Paulo. Márcio Alvino, do PR, Major Olímpio, do PDT, Jorge Tadeu, Bruna Forlan, Luísa Erundina, Vitor Lipe, Silvio Torres. O Silvio Torres... sabe você ver. Então, Silvio Torres não é o que foi o responsável lá na questão do Pinheirinho? Silvio Torres é não só responsável pelo Pinheirinho, é responsável para todas as desocupações violentas que acontecem no Estado. Não é só o Cura que São José dos Campos. Ele era o quê? Ele é o secretário de Habitação do Estado de São Paulo. Eu conheço o Silvio Torres há muito tempo, né? E é o cara que está por trás de toda a questão social, né? Principalmente de moradia e de desemprego em São Paulo. Se não tiver ordem do Silvio, nada acontece. Ele é o cara que segura tudo isso aí, né? E, de repente, o cara é eleito de novo, né? Ele já era deputado, né? Ele assume hoje a pasta de secretário de habitação. Pediu licença para se candidatar a deputado. Deputado federal. Ganhou e, com certeza, vai voltar a ser o secretário de habitação do Estado de São Paulo. Abrindo a suplência para um outro do PSDB. Com certeza. Algumas outras pessoas, além do Silvio Torres, que foi secretário de habitação, André Sanches, que é o candidato do Lula, não é? E o presidente do Corinthians, agora deputado federal, Ivan Valente, Miguel Haddad, Alex Manente, Jefferson Campos, Guilherme Mussi, Arnaldo Jardim, Mara Gabrilli, missionário José Olímpio, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Mais uma... está se fazendo a bancada evangélica, quer dizer, cada igreja, assim como a Igreja Universal, fez a bancada dela, agora a Igreja Mundial faz a sua bancada, a Igreja da Graça faz a sua bancada também. Precisa mudar alguma coisa? Mas você vê, eu não falo para ele, mas elegeu, foi eleito o cara da igreja. O cara de São José dos Campos é da Igreja Católica, da Canção Nova, entendeu? O Flavinho. Isso. Fez né? Então, tem uma análise muito diferente sobre essas questões religiosas aí. Eu acho que não tinha que ter bancada de religioso. Tá tendo? Tem muita. Tem muita e tem servido para coisas negativas, por exemplo. Em vez deles falarem, tem gente lá tem deputado que fala mais de gays do que fala de Deus, por exemplo. Eles estão preocupados em quê? Em criminalizar ações individuais, em vez de tentar prevalecer a Constituição Federal, que dá direito a todo mundo de ser livre, né? Olha, pois não. Então, eu tenho uma preocupação, Sheila, é o seguinte, a gente vê no Oriente Médio, né, em vários países do Oriente Médio, aquelas guerras por etnias muito preocupantes, né? E quando você começa a dividir por religiosidade, isso pode causar problema futuro, né? Eu estou muito preocupado com isso, certo? Porque cada um quer defender o seu curral, certo? E as pessoas ficam mais interessantes, esquece o social, esquece do que realmente eles têm que fazer. E às vezes uma questão que o próprio deputado, ele tem até formação política e sabe que está errado, mas por uma questão religiosa ele acaba não votando para não contrariar os seus fiéis. Isso é muito perigoso mesmo. Então, eu concordo plenamente com o Marrom, e inclusive a gente tem que sempre lembrar que nosso Estado é laico, que o que rege o nosso país é a Constituição Federal, não é a Bíblia, não é o Corão, não é nenhum livro religioso. Então, as bancadas, muitas vezes, não é nem por questão de fé. Eu acho que a fé é uma coisa individual, mas é para manter os seus currais eleitorais, aquele público que sempre vota na pessoa. Então, ele acaba determinando as pautas em questões que são muitas vezes preconceituosas, contra, por exemplo, os gays, que eu acho extremamente... É uma coisa, parece que a gente está começando a andar para trás.
No momento que a gente devia estar abrindo os direitos das pessoas, estamos reprimindo. Está suprimindo, isso, né? Aliás, suprimindo o direito conquistado das pessoas. É coisa que há 2000 anos era coisa ultrapassada, hoje volta. Estamos voltando à Idade Média. Temos mais alguns aqui. Mara Gabrilli, Vanderlei Macris, Zaratini, mais um aqui, ó. Igreja Universal, o Antônio Bulhões. Roberto Alves. Conhece o Roberto Alves? Você vai, seu amigo Roberto Alves é o pastor Roberto de Jesus, que foi deputado da Igreja Universal aqui de São José dos Campos, assumiu, foi deputado federal, perdeu a eleição depois, assumiu como suplente, foi para o Espírito Santo, voltou para Campinas, saiu candidato a vereador em Campinas, foi eleito em Campinas, e agora o Roberto de Jesus está com outro nome lá em Campinas e foi eleito deputado federal por Campinas, Marrom. Essas investigações que são feitas, né, Chile? São feitas aí. É muito, sabe? É incrível. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, esse ano, tinha candidato a deputado que eu não sei de onde veio, certo? Então, não sei por que veio, certo? Então, mas também, acho que a população, eu culpo mais a população deveria ter mais consciência, porque se eleger um deputado de fora, ele não vai fazer nada para São José dos Campos. Eu tinha um menino que estava 2 dias antes das eleições, ele votava para um candidato. Aí 2 dias antes eu falei assim, Marrom, vou votar no Bulhões, que eu descobri que ele fez um monte de coisa para São José dos Campos. Eu falei, cite uma. Eu não sabia, mas falaram para ele falaram para ele na igreja, que o cara tinha trazido um monte de coisa para São José dos Campos, e o cara, foi o pastor que convenceu a votar. E acabou votando. Acreditou. Mas, a gente estava falando há pouco tempo, né, que a gente acaba tendo um povo que não vota nos seus próprios representantes, né? Que vai atender os seus interesses. Por exemplo, a gente fala que tem muito pop caviar, né? Que nem o Marrom estava falando, a burguesia, ela sabe e vota certo mesmo. A burguesia que vota, por exemplo, no Aécio Neves, ela sabe por que está votando nele. Agora, quem vota, hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que ela trabalha com faxina. Ela votou no Aécio. Ela votou no Aécio. Porque não quer perder ela votou no Alckmin, ela votou em todo mundo do PSDB. Aí eu perguntei para ela por que ela votou. E ela? Ela falou que o Aécio, ele tem uma apresentação, né? Agora a Marina tem uma cara de lavadeira. Puxa vida, quer dizer... Então, eu não votei para ela. Discriminação social. Lembra quando o Collor ganhou? Era isso. É verdade. Bom, então vamos para um breve intervalinho e a gente volta já com o Valdir Martins para voltar a análise aqui de São José dos Campos, o que será de São José dos Campos com essa nova configuração política que se abateu na cidade após as eleições do dia 5 de outubro. E dia 26 tem mais. O Clique Jornal volta já com o Valdir Martins e a jornalista Shirley Marciano. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento.
Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal. O Eduardo faz mais uma para ficar no geral. É bacana, não é? Bom, o Shirley Marciano e Valdir Martins. O Valdir, aqui a sua análise para São José dos Campos. O que é que muda na cidade de São José dos Campos com 92.123 votos do Hélio Nishimoto? E o que é que muda com 133.945 votos do Eduardo Cury? Muda muito, Paulinho. Eu acho que as pessoas que estão de salto alto aqui em São José dos Campos, né? Eu não sei quem, né? Não vou apontar, que não é meu papel aqui. Acho que tem que descer do salto, né? E ver onde as coisas estão pegando. Porque se teve essa mudança, essa mudança aqui, é porque alguma coisa não tá legal, alguma coisa está dando errado. Né? Existe uma insatisfação muito grande da população, né, de São José dos Campos. Eu acho que tem hora que tem que sair dos gabinetes, né? Ir para a rua e trabalhar. Né? Acho que agora tem que falar com o povão, ir para a base. Eu sempre faço isso como sindicalista, certo? E com movimentos sociais, por dizer, eu fico o dia todo, né, analisando o que as pessoas estão falando, certo? Eu acho que tem que ser isso. Eu vi aqui na praça, o Chile, no dia que o Lula esteve aqui, ele disse para o Carlinhos, se alguém chegar lá no seu gabinete e falar para você, algum secretário, que você não tem que ir para a rua, na questão do kit escolar, você tem que ficar dentro do gabinete, né? Você pode demitir. Demite porque esse cara não puxa saco. No seu lugar, na rua, junto com o povo. Isso eu vi o Lula falando na Praça da Matriz no dia que ele veio aqui, falando pro Carlinhos, vai pra rua que seu lugar é junto com o povo, não tem que ficar no gabinete correndo do povo, não. Quem não deve, vai pra rua. Então, acho que é momento das pessoas ir pra rua e ver onde tá pegando. Que alguma coisa tá pegando, tá. Agora, acho que a administração tem que fazer isso aí. Que mudou, né? Eu não esperava que o Eduardo teria esse tanto de voto, mesmo porque foi o candidato... Ninguém viu a campanha dele na rua. Não tinha campanha, mas tinha uma campanha aí na mídia... hoje que usa muito isso aí, né? E o PSDB sabe usar isso de forma muito, muito grande, certo? Foi feita uma campanha muito grande de cartas nas casas, né? Muitas cartas, chegava, todo mundo recebeu carta do PSDB, toda a cidade recebeu, mesmo porque o cara foi prefeito e tem o endereço de todo mundo, ele pode mandar carta para todo mundo, né? Então, ele tem o IPTU de todo mundo. Lógico, né? Todo mundo sabe isso aí. Então, campanha foi feita sim, certo? Foi campanha muito forte, né? É isso que aconteceu também, certo? Então, do meu ponto de vista, eu acho que o mesmo que aconteceu com o Carlinhos para ser eleito, que ele teve os antivotos, né? As pessoas que não queriam mais o Cury votou no Carlinhos por conta disso. Então agora também teve isso. Então as pessoas que estão insatisfeitas com o Carlinhos, insatisfeitas com o governo, que também associa a Câmara Municipal, votaram no Eduardo Cury. Infelizmente, as pessoas quiseram dar um recado. Eu acho que todos esses votos não são do Eduardo Cury. São votos... Eu acho que tem voto do PT aí. Tem voto do PT, lógico. Tem gente que ficou insatisfeita. Eu não digo voto do PT, mas aquelas pessoas que, ocasionalmente, ela vota no PT, ela votou no Eduardo Cury também. Quer dizer, não são eleitores do PSDB. São eleitores soltos, porque não... Exato. Mostrou dessa forma qual é o recado das urnas. Esse foi um recado... É um recado claro. Que, olha, precisa mudar, precisa ter humildade, precisa ter simpatia, precisa ter cheiro de povo, precisa ter gente do povo lá, precisa ter um tratamento melhor. Porque o prefeito Carlinhos está fazendo um grande governo. Houve o erro do kit escolar, isso aí é latente que a gente vê que aconteceu isso. Agora,
quem é que trabalha na prefeitura? Você não tem lá, não tem Marrom, não tem Shirley, não tem fulano, ciclano, beltrano. Você não vê as caras da cidade, Dirceu Plenamente, Ferreira Leite. Olha, podemos citar Coimbra, dezenas de personalidades de São José dos Campos que ajudaram a formar esse governo e que não estão lá. Então, eu acho assim, Paulinho, o Carlinhos está fazendo um bom governo, mas ele não saiu do lugar comum. Porque as pessoas, quando deixaram de votar pro Cury, elas estavam querendo uma outra coisa, algo novo. E o Carlinhos não trouxe esse algo novo. O que a gente pode dizer, por exemplo, que está diferente na cidade? São coisas pequenas, pouco sentidas na população. Então, tem 2 anos ainda pela frente. O Carlinhos ainda tem condições, talvez esse seja o momento. Não tem coisa maior que represente o voto da população. Então, a população está dando um recado e está dando uma oportunidade do PT, do governo do PT, melhorar, mudar e verdadeiramente ouvir a população, o que eles querem. Então, Sheila, eu posso falar isso aqui, eu sinto na pele, né? São José dos Campos é uma cidade racionária, o Vale do Paraíba é super racionária, certo? E o estado de São Paulo não pode, é terrível, certo? Agora, junto com isso, né, e a gente tem que ser bastante franco aqui, é o seguinte, a questão da própria, eu vou falar de novo, né? Própria imprensa, certo? Quando sai alguma coisa positiva do governo Carlinhos, a imprensa dá uma linha. Mas qualquer coisa negativa, vocês viam, o jornal estampava, esse cara canhava mesmo, o negócio cara feio. Então, todo mundo repetindo aquilo ali, certo? Então, e não foi só aqui em São José dos Campos, né? A mídia nacional, certo? Ela faz um, né? Ninguém fala aí da questão, por exemplo, nacional, da questão da presidente Dilma, sabe? Gente, ninguém fala o que acontece na questão da habitação, né? Para vocês terem ideia, aqui em São José dos Campos, né? Eu posso falar isso de habitação, aqui não tinha programa Minha Casa Minha Vida 1, não teve, né? Só depois o Carlinhos entrou que teve Minha Casa Minha Vida 2 e vai ter agora Minha Casa Minha Vida 3, não teve, né? Eu estava conversando com a Márcia Comer, que é a secretária da Dilma, secretária da presidência, antes do Carlinhos assumir, aqui as famílias que recebiam a Bolsa Aluguel aqui, Bolsa Família, era 18 mil famílias, porque o prefeito dizia que aqui não tinha pessoas pobres. Depois que o Carlinhos assumiu, subiu para 27 mil famílias, certo? Tinha 7 mil famílias, 8 mil famílias escondidas em São José dos Campos, certo? Então, esse tipo de coisa que as pessoas acho que não divulgam, né? A não ser que faz as coisas, não divulgam, né? E eu acho também, Gília e Paulinho, né? É pouca divulgação do que é feito na cidade. Divulgação positiva, às vezes divulgam as coisas que não tem muita necessidade e coisas que deveriam ser divulgadas, por exemplo, não são divulgadas. Então, eu acho um pecado isso aí. Eu acho que o que é bom é para se mostrar, e é para se mostrar as coisas ruins também, mas tem que saber divulgar, né? E tem que ter alguém, lá não sei quem está lá, tem que ter alguém para começar a divulgar o que realmente acontece na cidade, porque 2 anos passam muito rápido, mas muito rápido, né? E daqui 2 anos as coisas podem se complicar mais ainda, viu? Bem, aqui em São José dos Campos, a vereadora e presidente da Câmara, Amélia Naomi, que é a primeira-dama do município, ela teve 38.340 votos. E fora de São José, 77.831. O doutor Itamar... Totalizado, né? Atualizado, né? Totalizado. Ela teve 38.340 só em São José e o total de votos dela foi 77.831. E o Itamar Cópio, ele teve também 38.374 somente em São José e um pouco mais fora, e aí obteve total de 44.974 votos. Os dois ficaram como terceiro suplente. Ambos, né? Terceiro. Bom, o Itamar, ele até acha que tem possibilidade de assumir, se houver uma composição aí do PMDB, com o PSDB e algumas secretarias, que ele pode também assumir. Ele está nessa esperança de se tornar deputado estadual. Ele vai ter que matar algumas pessoas para isso acontecer. É difícil, pelo estado é difícil. A Amélia tem chance mesmo, porque o governo federal pode chamar alguém lá e tal, mas
Estadual já é mais difícil. A Amélia tem chance na questão do governo, se a Dilma reeleger, lógico, né? De chamar 1 ou 2 deputados para assumir alguma pasta. E a Amélia pode ser chamada direto para ser também secretária de alguma pasta. Na pasta. É muito cedo ainda, então, para jogar pedra, inclusive até desdenhar do desempenho de ambos nas eleições. Porque, veja bem, desdenhar nem pensar. A Amélia de 2 anos para cá, de 1 ano e meio para cá, ela ficou muito conhecida em Brasília com a questão do Pinheirinho, sabe? Ela começou a tecer também uma questão de trabalho junto com a presidenta, sabe? Junto com o pessoal da secretaria. Então, acho que qualquer cargo nessa área social, na área de mulheres, que colocar a Amélia naquela secretaria, ela vai sair muito bem, certo? Então, eu acho que está tranquilo. Não, a Amélia é uma grande liderança da cidade. Com certeza, né? Há tantos anos na Câmara, é merecedora realmente. E o Elinho, né? O Elinho, como é chamado, eu acho que ele foi bem merecido, não é? Ele é um cara que trabalhou, né? É PSDB, mas trabalhou bastante em São José dos Campos, né? Ele, posso dizer que é um deputado que trabalhou bastante mesmo, né? Junto com o Marco Aurélio, né? E acho que mereceu os votos, né? Eu tenho crise do voto do Cury, que eu achei que foi uma coisa bastante exagerada, né? Agora, vocês chegaram numa conclusão. Para finalizar, quer dizer, 185 mil votos, 185.638 do Eduardo Cury, grande maioria tá de pessoas que não é do PSDB. Com certeza. E que votou nele para mostrar um outro lado da nova configuração política. Marrom, Valdir Martins, obrigado pela análise, eu acho que foi nua e crua, então é preciso olhar para frente e para o alto. Preciso olhar para frente, para o alto e trabalhar bastante. E olhar para baixo também. E olhar para baixo, para não tropeçar. Principalmente que, ultimamente, os aviões estão caindo por aí, então tem que ficar esperto. Verdade. Muito obrigado pela sua análise aqui na Rádio CT. Eu que agradeço, quando precisar a gente está sempre à disposição. Obrigado. Shirley Marciano, vamos embora? Vamos embora, Paulinho. A análise está aí, daqui a 2 anos tem eleições para prefeito e vereador. E quarta-feira o Giba está aqui, né, para conversar com a gente, fazer um balanço eleitoral. Um balanço total do hoje Partido dos Trabalhadores. Ele até viria hoje aqui conversar com a gente, mas ele está contabilizando lá os votos, os ganhos, as perdas. Verdade. Tá bom, vamos embora? Vamos embora, Paulinho. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. A Rádio CT que é mantida pelo SINDI-CT, que tem a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário, diretor de comunicação Gino Genaro, a redação da minha colega jornalista Shirley Marciano, a trilha sonora modulada pelo técnico Eduardo, hoje é o dia do tecnólogo, do Eduardo Aparecido, e a apresentação aqui do Paulo Silva. Obrigado a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.